Nesse vídeo aqui, vamos ver mais um pouco sobre as tabelas. Já tivemos um vídeo introdutório sobre as tabelas no início. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre as tabelas, que são as tables aqui. Vamos voltar aqui no nosso VS, Visual Studio Code, tá? Vamos vir aqui no Body, vamos jogar um pouco para baixo e vamos criar a nossa tabela. Então, como nós já vimos, para criar uma tabela menor que, tab, né? E maior que, eu criei uma estrutura raiz de uma tabela, tá? Lembrando que sempre que eu abro uma tag, para mim abrir uma tag, ela está entre o menor e o maior que. Para mim fechar uma tab, ela está entre o maior e o menor que e com a barra antes. Então eu abri a minha tag, fechei minha tag. Então eu criei uma estrutura de tabela. Agora vamos criar a linha. A linha aqui é com TR. Menor que, TR, maior que. O Visual Studio já fechou automático, ele já abriu aqui e já fechou, tá? Lembrando que aquele plugin faz ele fechar automático, senão você tem que fechar na mão aí. Certo? Então eu abri uma linha. E dentro dessa linha eu quero colunas. Então para mim abrir uma coluna é o TD. Então menor que, TD, maior que. Pronto, criei uma coluna. Vamos pegar essa coluna, eu quero que essa tabela tenha 4 colunas. Pronto, colei 4 vezes a coluna. Então eu tenho uma estrutura de tabela, dentro da minha tabela eu tenho uma linha, e dentro da linha eu tenho 4 colunas, tá? Para identificar isso, eu vou colocar aqui uma numeração, tá? Colocar de 1 a 4 aqui, pronto. Vou dar um Ctrl S, vou voltar lá no na nossa outra tela. Lembrando que eu coloquei meu projeto dentro da pasta documento, website, projeto 1, mas o seu diretório pode ser em qualquer lugar, é onde você criou. E vamos abrir essa página aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela com uma linha e 4 colunas, 1, 2, 3, 4. Tá? Vou voltar aqui no VS. Para a gente visualizar melhor essa tabela, vamos colocar bordas nela. Então, para você colocar borda, você usa a função border e quantos pix? Um pix, uma linha fina. Então, quanto maior o número do pix, mais grossa fica a estrutura. Agora, se eu voltar lá no nosso navegador, e atualizar, agora eu tenho aqui uma tabela visível porque ela tem uma borda. Ela tem uma linha, 4 colunas, tá? Vamos voltar aqui no VS e vamos ver a questão aqui da largura. Eu tenho duas formas de colocar uma dimensão de largura nessa tabela. Aliás, em tudo, eu sempre trabalho de duas formas. Ou eu trabalho em pix, ou eu trabalho em porcentagem. Por exemplo, se eu falar que essa tabela aqui, ela tem que ter um widget, né, que é a largura. Se eu falar que eu quero de 300 pix, se eu falar que é de 300 pix, aqui, vou colocar 300 px, eu vou ter uma largura de 300 pix. Se eu voltar aqui, veja, deu uma largura de 300 pix, tá? Eu estava com o zoom puxado, mas 300 pix deu até aqui, tá? Se eu vir no meu VS Code e eu falar que eu não quero trabalhar em pix, que eu quero trabalhar em porcentagem, e falar que eu quero 100%, e eu salvar e voltar no meu navegador, agora eu vou ter 100%. 100% do quê? 100% da largura da tela. Então, independente da tela que eu estou, eu vou ter 100% de largura. Eu posso estar em uma tela de 15 polegadas e uma tela de 60 polegadas. Eu estou falando que eu quero 100% de largura. Então, porcentagem, ele pega proporcionalmente. Pix é medidas travadas, tá? Então, voltar aqui no VS e vamos entender aqui. O que eu fiz aqui? Eu falei que eu tenho uma tabela com uma borda de 1 pix de largura de borda e 100% de largura. E eu falei que eu tenho uma linha e 4 colunas, tá? Vamos criar outra linha embaixo. Eu vou criar uma menor que, TR maior que. Pronto, criei. Vamos criar agora que 4 colunas. 3. Pronto, 4 colunas, né? Então eu vou colocar aqui uma letra aqui, né? Colocar A, B, C, D aqui. Pronto, para ficar mais fácil. Pronto, coloquei outra linha aqui. Agora, se eu voltar aqui no meu VS aqui e atualizar, agora eu tenho tabelas com uma linha numeral e uma linha cabeçalhar, ou seja, eu tenho uma tabela com duas linhas e elas têm 4 colunas, tá? E o que acontece se eu criar uma tabela? Por exemplo, eu vou pegar essa tabela de baixo aqui e vou colocar uma coluna a mais, ela vai até a coluna aí. Veja que eu tenho aqui uma quebra de estrutura, porque eu tenho aqui uma tabela com duas linhas, uma linha tem 4 colunas e outra linha tem 5 colunas. Isso vai me gerar o quê? Uma quebra de estrutura. Eu vou ter um vácuo na tabela. Veja, a tabela de cima tem 4 colunas, eu tenho um vácuo, eu não consigo colocar dados aqui. E a de baixo tem 5 colunas. Então eu não posso ter essa quebra de estrutura. Mas, se você está em um ambiente que você quer uma tabela que tenha quantidade diferente de linhas, quantidade diferente de colunas nas linhas, você tem que usar uma função chamada call span para isso. O que eu tenho que fazer? Veja só.
Se embaixo eu tenho 5 colunas, em cima eu tenho 4 colunas, eu tenho que pegar uma dessas colunas e dar poder 2 para ela. Eu tenho que dizer que ela pode utilizar 2 espaços, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, a coluna 3 aqui e vou falar que ela pode utilizar 2 espaços, tá? Então volto aqui, vou pegar aqui a coluna 3, aí eu tenho que usar o quê? A função call_span. Na função call_span eu digo quanto espaço ela tem que pegar? 2. Então eu disse que essa linha, ela pega uma coluna, essa pega uma coluna, essa pega 2 colunas e essa pega uma coluna. Então, totalizando, agora eu tenho estrutura de 5 colunas em cima, 5 colunas embaixo, porque a coluna 3 ela está com poder 2, ela pega 2 colunas. Tá? Então, se eu voltar agora no meu sistema e atualizar, pronto. Veja que a coluna 3 ela mesclou, ela utilizou o espaço. Eu não tenho mais uma quebra, eu não tenho mais um vácuo. Eu tenho uma coluna pegando espaço de 2 colunas, certo? E é dessa forma que você está mesclando. Eu posso mudar essa mesclagem, eu posso dizer que não. Eu não quero, por exemplo, que a coluna 3 pegue o espaço, eu quero que a coluna 1 pegue o espaço. Opa, eu quero que a coluna 1 pegue o espaço de 2 colunas. Então, se eu voltar no navegador, veja, vou atualizar. Agora, a coluna 1, ela foi mesclada com a coluna 2 e ela utilizou o espaço 2. Ela pegou dois espaços. Tá? Então é dessa forma aqui que você consegue trabalhar com diferentes números de colunas por linha, tá? Mas o correto aí, o padrão, é que todas as linhas tenham a mesma quantidade de colunas, tá? E quanto mais eu quiser colunas aqui, por exemplo, se eu chegar aqui em cima e eu vou tirar esse call_span, que nós já entendemos como que faz call_span aqui, né? Se eu chegar aqui em cima e falar, ó, eu tenho aqui, por exemplo, 4 colunas, 5, 6, 7, 8. 8 colunas, né? Eu tenho 5 aqui, 6, 7, 8. Eu coloquei agora 8 colunas nas 2 linhas. Então, se eu atualizar, pronto, agora eu tenho 8 colunas, tá bom? Se eu quiser mais linhas, né, o que eu faço? Eu vou pegar a TR e vou repetir. Então, eu vou pegar essa TR aqui, vou clonar várias vezes aqui, ó. Eu clonei várias vezes aqui, né, no meu Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vou vir aqui, vou atualizar. Pronto, agora eu tenho várias linhas e todas elas com a mesma quantidade de colunas, tá bom? Então, isso aqui é o básico do básico de uma tabela. O que você deve fazer? Aprofundar, tá? Eu tentei o básico, isso aqui é o mínimo que você pode aprender, tá? É o mínimo que você pode aprender de uma estrutura de table, de tabela. E o que você tem que fazer agora? Você tem que aprofundar, tá? Então, pega aqui as tabelas, vai pesquisar, vai entender mais como usar, faça aquelas perguntas objetivas. Como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer outra coisa. Faça inúmeras perguntas, vai pesquisar. Estuda e aprofunda, porque é inúmera as possibilidades que você pode fazer com uma tabela, tá bom? E como você tem um conteúdo muito vasto em todo lugar, tá? Eu não vou reinventar a roda. Se você quer saber aprofundar em tabela, pesquisa. O que eu te falo é que tabela é comum em ambiente de desenvolvimento web. Então, vários sites que você pegar para editar, vários templates, vai ter tabela para você manipular. Então, aprenda mais sobre tabelas. Até mais.